Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Promaroca. Galerinha, hoje eu tenho algo muito especial, sabia? Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito poderosa utilizada para a gente calcular o quê? Os ângulos. E essa ferramenta a gente vai saber como utilizar também, tá? Então, olha ela aqui! É o transferidor, isso mesmo, galerinha. E essa ferramenta aqui a gente usa para medir o ângulo das coisas. Pode ser um livro, pode ser a porta, pode ser o que mais? Uma vaga de garagem, isso mesmo. Bom, galerinha, outra coisa. O transferidor, nós temos dois tipos. Nós temos igual o meu, né, que no caso aqui esse é o mais comum que as pessoas usam, os estudantes, né, usam para medir o ângulo, né, numa folha de caderno, enfim. Esse transferidor, ele tem meio arco só, porque ele tem até 180 graus, tá? O outro tipo de transferidor é este, que ele tem o círculo cheio. Esse transferidor, ele tem 360 graus, uma volta completa, tá bom? Galerinha, agora nós vamos descobrir o que compõe um transferidor. Exatamente, olha lá as partes, né, que tem no transferidor. Começando aqui, bom, todo transferidor, pessoal, ele tem uma régua embaixo, né, que é a base dele. Essa régua a gente pode ver, no caso a minha, ela mede 40 centímetros, tá? Outra informação que traz o transferidor. Todo transferidor tem um ponto central. No caso, o meu tá aqui, ó, nesse pontinho preto, ok? Outra coisa que temos que saber do transferidor, ele tem duas escalas, nesse transferidor que só tem 180 graus. A primeira escala desse transferidor, começa aqui, ó, tá vendo o 0 grau, que tá na parte interna do transferidor? Então a gente fala que é a escala interna, que vai do 0 grau, passando pelo 10, 30, 90, até chegar aqui no 180 graus. E essa escala interna, ela vai da direita para a esquerda. Temos também a escala externa, tá vendo, ó, que tem duas medições? Esse 180 da primeira escala. A segunda escala, ele vai desse 0 grau, que sai dessa esquerda, passando por 50, 80, 110, 140 e chegando nos 180 graus. Então, da esquerda para a direita é a escala externa. Por que externa? Porque a numeração tá mais para fora do transferidor, tá? E por que ele tem duas escalas, galerinha? Porque depende como que você vai usar o transferidor diante do ângulo que você vai ter que medir, tá? Às vezes a gente vai usar o transferidor assim, às vezes eu posso usar ele nessa posição, às vezes inclinado, tá vendo? Ó, a gente vai rodando de acordo com a medida do que a gente precisa calcular, que é o ângulo da figura, do objeto que você tiver, tá bom? Agora aqui, ó, meu transferidor pequenininho. Vamos pegar aqui, que é o mais comum, né, que a gente usa no caderno, enfim. Olha que eu falei para vocês, né? A gente tem as medidas aqui, a régua, que é a base, né? Ó, a diferença do meu transferidor maior é que aqui, ó, quando a gente sai da numeração, né, do ângulo, cada tracinho desse que vocês estão vendo representa 1 grau, tá? Então a gente tem aqui, ó, o começo, 0 grau. O primeiro risco, 1, 2, 3, 4. Chegou nesse risco maiorzinho, sim, meio grau, 6, 7, 8, 9, 10 graus, tá? Cada risquinho desse, a gente tem que saber que a gente chama de grau, que é a medida que a gente vai usar, tá bom? Galerinha, só uma informação para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esse graus não é o mesmo grau de temperatura, tá? O de temperatura a gente chama graus Celsius, tá bom? Galerinha, agora nós vamos calcular os ângulos de alguns objetos, né, que a gente encontra no dia a dia. Só, claro, eu não tenho como colocar os objetos aqui no quadro, né, pegar uma cadeira e colocar aqui. Então a gente vai trabalhar com imagens, ok? Selecionei algumas imagens e a gente vai calcular, vamos achar o enquadramento desse ângulo nessa imagem dentro das semi-retas e aí a gente calcula, mede esse ângulo, tá bom? Então vamos embora? Galerinha, agora a gente vai calcular, medir os ângulos dos objetos que estão representados aqui nas figuras. Bom, a primeira figura nós temos uma porta aberta. Como que a gente vai calcular o ângulo dessa porta? Simples, eu vou mostrar para vocês. Nós temos duas retas aqui. A primeira é esta vertical, né? Que ela dá de encontro com uma outra reta que está aqui, a base. Isso a gente chama de quê? Tá vendo esse encontro aqui? Ó, a gente chama de vértice. Então, neste ponto, onde tem o vértice,
a gente centraliza quem? O centro do transferidor. Lembra o pontinho, ó, que é o centro? A gente chama de centro do transferidor. Perfeito, tá aqui. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou usar, nesse caso, a escala da direita para a esquerda. Então, a minha escala tá aqui, ó, 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, isso significa o quê? Que o ângulo desta porta é de 90 graus. Olha lá. Vou deixar registrado aqui para vocês. O ângulo, onde a gente encontrou quem? O vértice, né? Aqui no cantinho. Então, o ângulo desta porta é de 90 graus. Galerinha, a nossa próxima imagem é de uma linda, gostosa e saborosa pizza. Mangiare. Bom, pessoal, é o seguinte. Essa pizza, a gente já tem aqui o encontro das duas retas, né? Ó, a de cima e a reta de baixo. E elas se encontram aqui, que a gente chama de quê? Vértice. Então, o vértice dessas duas retas tá aqui. Nesse vértice, a gente vai colocar quem? O nosso transferidor. Olha lá. Mas como a gente vai pôr o nosso transferidor aqui? Eu tenho que pegar o meu ponto central, né, do transferidor e colocar próximo ao vértice. Agora sim, a gente vai conseguir calcular o ângulo dessa pizza. Bom, aqui, pessoal, diferente dos anteriores, a gente usou a escala que vem da direita para a esquerda. Nesse caso, a gente vai ter que usar a escala que vai da esquerda para a direita, que a gente chama de escala externa. Então, a gente tem 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50 graus. Então, qual o ângulo desta pizza? 50 graus. Olha lá, o ângulo dela, a gente representa, né? Faz o tracinho, né? E o ângulo da nossa pizza corresponde a 50 graus. Galerinha, nossa próxima figura é um guarda-sol. Ai, que saudade do mar! Bom, nós temos também aqui, né, para medir, encontrarmos o ângulo deste guarda-sol, que ele está um pouco inclinado, né? Ó, dá pra gente ver por esta reta, tá vendo? E a reta que encontra ele aqui embaixo, tá aqui. Então, o que a gente tem aqui na ponta? O vértice, muito bem. Então, eu vou partir deste vértice, onde eu vou pôr o meu transferidor, o ponto central dele, aqui. Como que eu vou encontrar o ângulo deste guarda-sol? Simples, eu vou ter que usar a escala interna, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, cheguei no 70. Só que, ó, pessoal, se eu colocar o meu lápis aqui, eu ainda não encontrei o ângulo, então vou ter que andar mais um pouquinho. Lembra no transferidor que eu falei que os tracinhos representam um grau? 70, 71, 72, 73 graus. Então, o ângulo deste guarda-sol é de 73 graus. Olha lá. Galerinha, vamos à nossa última imagem para a gente determinar o ângulo dela, ok? Temos aqui o meu primo, claro, um atleta, beijo, Guará, que tá no banco de academia levantando um peso, ok? Nós temos aqui duas retas, a de cima e a outra reta, que é a de baixo, que faz o encontro com a de cima, dando o encontro aqui da vértice, né? Então, olha onde é que tá a vértice, tá aqui, o ponto do vértice, que é o encontro das duas retas. Muito bem. Neste vértice, a gente vai apoiar quem? O ponto central do transferidor. Olha lá, coloquei. Agora sim, a gente vai ter que encontrar o ângulo deste banco da academia, né? Ó, eu quero saber o ângulo aqui. Quanto que mede este ângulo? Para isso, a gente vai usar a escala interna. 0, 10, 20, 30. Então, este ângulo, ele mede 30. Olha lá. 30 graus. Galerinha, agora nós vamos ter que criar a semirreta, né? Montar as semirretas de acordo com a medida dos ângulos que já temos aqui, tá bom? Então, o primeiro, 55 graus. Como que a gente vai montar isso? Bem simples, vou mostrar para vocês, olha lá. Bom, primeiro de tudo, o nosso centro do transferidor tá aqui. 55 graus. Eu vou partir da escala interna.
0, 10, 20, 30, 40, 50. 50, ó. Até chegar aqui é 55, então o 55 tá aqui. Feito isso, as marcações, eu traço a linha base, partindo deste ponto, que é o encontro, né, das vértices, e traço a linha de cima, a outra semi-reta. Olha lá, encontrando o vértice com a medida que a gente registrou lá. Então, nós temos aqui 55 graus. O próximo, ele quer o quê? Uma semi-reta, as duas semi-retas se encontrando com um ângulo de 150, mesma coisa. Vou determinar quem? O meu ponto centro, né? Do meu transferidor aqui. Feito isso, eu vou partir da escala. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Eu estou usando a minha escala da direita para a esquerda, então 150 está aqui. Poderia fazer ao contrário? Poderia pegar essa escala externa e marcar os 150 desse lado também, não tem problema nenhum, tá? Feito isso, a gente traça a base, né, a semi-reta que é a base, e encontro o vértice dela com a medida, com o pontinho que eu tinha marcado a medida, né, do ângulo, olha lá, olha lá. Temos aqui 150 graus. Agora o próximo, 135 graus, a mesma coisa. Ponho minha base, vamos lá, meu transferidor, aqui tá o centro dele. Ele quer 150. Vamos usar a escala externa? Então, olha lá, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Cheguei no 130, só que ele quer 135. Tá aqui. Bom, feito isso, a gente vai traçar nossas semi-retas, de acordo com os pontos. Essa semi-reta, ela vai encontrar, vai formar outra na medida, né? Dos 135 graus. Então, olha lá. 135 graus. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido com muita facilidade como trabalhar, né, com o transferidor. Aproveita, dá aquele like, compartilha com os amigos, se inscrevam no canal e beijos da Promaroca. Até a próxima!